E a Usiminas, hein? Será que chegou a hora de vender as suas ações? Será que ela ficou cara ou será que ela segue barata? Apenas sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo, mas é claro, né, trazendo aqui o ponto de vista da minha estratégia de seleção de ações, a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Então presta muita atenção e já deixa aquele like. Quem é clubista sabe que há muito tempo as ações da Usiminas, elas fazem parte do meu fundo de investimento em ações, né, que investe apenas uma cesta de ações muito baratas. Não à toa, algumas vezes no passado eu fiz vídeos falando apenas de Usiminas, como esse aqui, né, uma época que a Usiminas tinha despencado, ou esse aqui em que ela seguia lá embaixo, ou ainda um vídeo desse ano em que eu expliquei por que eu investi 5 milhões de reais em Usiminas. Isso é claro, né, falando aqui em nome do Clube do Valor, como porta-voz do Clube do Valor. E assim, não precisa ser muito gênio do mercado, não precisa ser o cara mais ligado do mundo para perceber que desde que eu comprei Usiminas pela primeira vez, lá em março de 2021, até agora, as ações caíram bastante. O nosso preço médio, como você acabou de ver, ele está em R$ 12,50, bem acima da cotação atual de Usiminas. Dito isso, recentemente eu percebi que tinha muita gente sentindo falta de um vídeo meu aqui fazendo comentários sobre a Usiminas. Vi comentários como esse aqui, do Flávio, que pediu para eu fazer novamente um vídeo sobre Usiminas, achando que ela não valia mais a pena. Já o Jeff aqui, ó, o Jeff acha que a gente fez que nem um Stalin, né, que a gente tentou reescrever a história aí, apagando o passado. Já o Rafael tá na dúvida, o Paulo acha que Usiminas ficou cara, e o Júnior deu aquela zoada leve, de boas, a gente leva aqui na brincadeira. Agora o grande ponto é, eu me senti aqui na incumbência de gravar um vídeo para falar se da minha estratégia Usiminas tá barata ou não, se eu vou vender ou não Usiminas, e o que a estratégia, ó, a estratégia sou eu, a estratégia das ações mais baratas da bolsa diz sobre Usiminas atualmente. E para que você entenda tudo isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer um rápido overview da empresa, falar um pouco sobre seu histórico de dividendos, te mostrar o que me fez comprar Usiminas lá atrás e revelar se ela segue barata ou não no meu método e como, usando o meu sistema, você sempre vai saber, né, o que fazer com uma ação. Se é hora de comprar, se é hora de manter ou se é hora de vender uma ação. Bom, antes de começar aqui, um aviso muito rápido, tá? Nosso curso completo de investimento em ações, o Descomplicando o Mercado de Ações, que mostra como investir com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, saber sempre quais ações comprar e quando vender, e que ainda dá de bônus acesso vitalício ao ranking atualizado mensalmente das ações mais baratas da bolsa. Ele vai abrir turma no dia 26 de junho, só que não é uma turma qualquer, é a última turma da história. Então, se você me acompanha aqui há mais tempo, conhece o Descomplicando o Mercado de Ações ou quer conhecer ele e aproveitar essa última chance de se tornar aluno desse treinamento, até porque a gente está focando aqui cada vez mais nos nossos serviços de Wealth, eu vou deixar aqui um link para a página de pré-matrícula, pré-inscrição no curso, beleza? Dito isso, vamos lá, Usiminas, tá? A Usiminas ela é um grupo siderúrgico com atuação em diferentes segmentos da cadeia de valor do aço, cujas atividades envolvem mineração e logística, bens de capital, centro de serviços, distribuição e soluções customizadas para a indústria. Ela tem sede em Minas Gerais e está presente nos mercados de construção civil, automotivo, energia, máquinas e equipamentos, naval e óleo e gás. O grupo de controle da empresa inclui o grupo Nippon, a Previdência Usiminas e o grupo Ternium Tenar. E recentemente o grupo Ternium assumiu o controle da Usiminas, o que fez as ações reagirem relativamente bem, né? Isso aconteceu no final de março de 2023 e ó, de lá para cá as ações subiram mais ou menos 8,35%. Falando nas ações, tá? Eu quero fazer aqui um comparativo de alguns múltiplos da empresa, da época que eu comprei ela originalmente, lá no início de 2021 até agora, para você ver um padrão um pouco diferente, né, que existe na Usiminas, e eu vou te explicar também o porquê desse padrão diferente. Atualmente, o índice de preço por lucro da Usiminas está em 10,23. E alguns anos atrás, como final de 2020, início de 2021, estava em apenas 2 vezes. Também em 22 ficou ali na faixa de 5 vezes apenas. Você pode ver como o índice de preço por lucro da Usiminas ele é bem volátil com o passar do tempo. Já em termos de dividend yield, o que a gente tem? Né? A gente tem atualmente um dividend yield de 12 meses ele na faixa de 4,5%. E esse próprio dividend yield chegou a bater 20% ali ao longo de 2022, que eu já vou explicar como isso até suavizou as perdas que a gente teve até aqui com a Usiminas. Mas o fato é que ela não é historicamente uma grande pagadora de dividendos, né? Quando a gente começou a comprar ela aqui em março de 2021, ela quase não pagava dividendos e nos últimos 10 anos, em vários momentos, ela não pagou dividendos. E assim como o preço por lucro foi volátil no passado, o dividend yield foi volátil no passado, o mesmo vale para várias outras métricas aqui em Usiminas. Se a gente pegar aqui o ROIC, o retorno sobre capital investido, em muitos anos ele ficou ali na faixa de 6, 5, 4%, mas no pico do ciclo chegou até 40% e voltou agora para um patamar bem baixo. O EV/EBIT, que em tese quanto menor, melhor,
já chegou a estar bem esticado, já chegou a estar muito baixo e agora está ali em 8 vezes. Nem muito baixo, nem muito alto. E o mesmo vale para a maioria dos múltiplos aqui quando a gente fala de Usiminas. Soma isso aos resultados oscilantes, como você pode ver aí na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2023, em que você pode ver que a receita líquida oscila bastante de trimestre para trimestre, em que inclusive recentemente ela reverteu o prejuízo que tinha tido no quarto tri de 2022 e que as suas próprias margens oscilam bastante, isso somado à oscilação da receita líquida total por tonelada, que oscila bastante também, o que também vale para a parte de mineração da empresa, tudo isso são indícios de que essa empresa aqui, ela depende muito de uma commodity para guiar seus resultados. E no caso que a gente está falando do minério de ferro, existe uma correlação muito grande entre a cotação do minério de ferro e a cotação da Usiminas. Você pode ver que ali quando a empresa estava com os múltiplos mais descontados e os de retornos mais elevados, era quando o minério estava aqui no pico do ciclo. E de lá para cá, embora o minério esteja num patamar bem superior à média dos últimos 10 anos, o fato é que sair ali de uma média de $200 tonelada para mais ou menos 106, 110, 114, acaba afetando bastante os resultados da empresa. Antes que você pense, poxa, mas então, Ramiro, será que isso aqui é preocupante? A principal commodity que guia, que orienta os Usiminas, está bem abaixo do que estava antes. Porra, será que ela vai quebrar? Bom, a gente consegue analisar isso no próprio resultado da companhia, olhando para sua liquidez e endividamento. E a posição de caixa da Usiminas é muito confortável. A sua dívida líquida em relação ao EBITDA é quase nula, o que faz com que as principais agências de rating deem bons ratings para a Usiminas, como você vê nessa imagem aqui na tela. Então essa não é uma preocupação que você deveria ter. Agora, por que eu comprei o Usiminas lá atrás? Eu comprei o Usiminas por um único motivo. Seu earning yield ele estava muito alto. O que é o earning yield? O earning yield é a divisão do lucro operacional dos últimos 12 meses de uma empresa pelo seu total enterprise value, que é seu valor de mercado mais dívida líquida. Então, quanto maior seu lucro operacional e quanto menor seu total enterprise value, mais alto é o earning yield de uma empresa. Lá no início de 2021, a Usiminas estava entre as ações mais baratas da bolsa. Ela chegou a ficar um bom tempo como a ação mais barata da bolsa, o que me fez criar a posição nela junto com outras 20 diferentes ações, que é um ponto muito importante da estratégia. Esse tipo de estratégia só funciona quando você está bem diversificado. Você compra uma cesta de ações com características parecidas, sabendo que algumas vão cair, como foi o caso de Usiminas, e outras vão compensar. Então, no caso de Usiminas, nosso preço médio é R$ 12,50, só que a gente já recebeu R$ 2,38 em dividendos já pagos, o que, comparando com a cotação atual da Usiminas, faz com que a gente tenha um prejuízo aí de 41%, porém com o reinvestimento de dividendos, que é uma coisa que a gente faz no nosso fundo, esse prejuízo ele é minorado, ele é de 22,48%, o que não é nada bom, mas o grande ponto da estratégia, como eu falei, é ter uma cesta de ações baratas. E do dia que a gente comprou os Usiminas pela primeira vez até agora, essa cesta de ações baratas performou melhor do que a média do mercado. A estratégia das ações mais baratas da bolsa rendeu 12,38% nesse período, enquanto o Ibovespa subiu mais ou menos 2% nesse período. Por quê? Porque para cada Usiminas a gente tinha uma Petrobras da vida, que era uma empresa que também estava muito barata, que às vezes também, como o caso de Petrobras, tem uma ligação muito grande com uma commodity, no caso do petróleo, mas que de lá para cá esse desconto era tão grande, a oscilação da commodity não foi tão grande de lá para cá, que os resultados foram muito bons. Lembrando que em março de 2021, o gráfico do minério de ferro ia até aqui, que não saberia que ele ia seguir subindo por um tempo, nem que ia despencar. Quem falar que sabe o que vai acontecer com o futuro de qualquer ativo com muita clareza, vai ter certeza que essa pessoa está enganada, porque no mercado financeiro o espelho, o retrovisor, ele é muito mais claro que o para-brisa. Mas enfim, a grande pergunta é, Ramiro, legal, te explicou porque comprou, mas é hora de vender os Usiminas? Chegou a hora de vender os Usiminas? E aqui vale uma explicação um pouco mais aprofundada da estratégia que eu sigo. Essa estratégia ela tem regras muito claras de quando comprar, manter e vender uma ação. E mais do que isso, por serem regras matemáticas, deve ser uma estratégia que é chamada de sistemática, que são sistemas que a gente segue para definir o que fazer, a gente consegue fazer um backtest da estratégia para ver como ela teria performado no passado. O resultado pode ver que foi muito bom. Na prática, aqui no clube, a gente já tem 7 anos aí gerindo a carteira de clientes. O resultado do primeiro cliente nosso mais antigo também foi muito bom de lá para cá. E esses resultados são atingidos seguindo o sistema, que diz basicamente o seguinte: vai montar a carteira de ações? Compra 20 diferentes ações, as 20 mais baratas da bolsa. De 3 em 3 meses, você faz um negócio chamado rebalanceamento, em que basicamente você pega as ações que ficaram caras, e detalhe, pra gente, a ação fica cara
quando ela sai da 30ª posição. Você pode ver aqui que no ranking de ações mais baratas da bolsa, que os meus alunos têm acesso de forma vitalícia, e sim as ações pintadas de verde, que são as 20 primeiras, as de amarelo, que é da 21ª à 30ª, e as de vermelho, a partir da 30ª. Ou seja, se no rebalanceamento a ação em questão está entre as 30 primeiras, a gente mantém até o próximo rebalanceamento, pelo menos. Se ela não está entre as 30 primeiras, a gente vende. Antes de revelar onde é que está os Minas nisso tudo, queria te dizer que você pode investir com essa estratégia de 3 diferentes formas, né? Que talvez seja seu interesse você me acompanhar por aqui. A primeira sendo o nosso cliente aqui dos serviços de Wealth, do Clube do Valor, em que a gente basicamente coloca um profissional ao seu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos. Onde a gente monta sua própria alocação de ativos, feita sob medida para ti, considerando as tuas próprias características. A gente traz relatórios mensais com o desempenho da tua carteira e a gente te faz investir com as nossas estratégias proprietárias, como, por exemplo, a estratégia das ações mais baratas da bolsa. A segunda forma é com treinamento Descomplicando o Mercado de Ações. Já falei sobre a última turma a partir do dia 26 de junho, o link vai estar na descrição. E a terceira forma é com o e-book, em que eu revelo 10 ações baratas hoje e explico o básico da estratégia. E estratégia é essa que hoje coloca os Minas ali na posição número 26, com earn yield de 15,97%, ou seja, por hora eu mantenho ela em carteira. Se no próximo rebalanceamento ela estiver depois da posição 30, eu vou vender. Você pode conhecer melhor essa estratégia, como eu falei, nesse e-book. Aqui, gratuito, para conhecer 10 ações baratas e aprender o básico sobre a estratégia. E aqui tem um vídeo que eu falo mais sobre algumas ações que estão muito baratas e ainda pagando bons dividendos hoje. Um grande abraço e até mais.